Quero convidar você para abrir a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto. Hoje é a terceira pregação dessa série de mensagens. Diz assim o texto. Irmãos, capítulo 1, verso 18. Verso 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Senhor Deus, estamos na terceira pregação nessa noite. Peço para que o Senhor esteja abençoando e falando com a tua igreja aquilo que é necessário para o nosso crescimento e o nosso amadurecimento. Amém e amém. O apóstolo Paulo começa aqui esse texto dizendo: a mensagem da cruz é loucura. A mensagem da cruz é loucura. E que mensagem é essa? De que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Jesus reconciliando homens pecadores com Deus santo, puro, soberano. Essa é a mensagem da cruz, que existe um Cristo que morreu na cruz para que nós pudéssemos estar reconciliados com Jesus. E o apóstolo Paulo diz: essa mensagem é loucura. Essa mensagem é loucura para aqueles que não creem. Então, não se iluda. Quando você for falar de Jesus para alguém, dificilmente essa pessoa vai achar, vai ouvir e vai perceber essa mensagem da cruz como algo maravilhoso. A maioria das pessoas vão achar que é loucura. Mas o Paulo continua, o apóstolo continua. Deus não pode ser conhecido por meio da sabedoria humana, porque Deus é amor. Por mais que você estude, por mais que você procure nos livros, por mais que você se esforce, Deus não pode ser conhecido por meio da nossa sabedoria. Um filósofo, por mais inteligente que seja, por mais que ele faça infinitas pesquisas, ele não pode chegar até Deus. Porque Deus é amor. Não se acessa esse amor com egoísmo. Não se chega a Deus com ódio. Não se chega a ter Deus em meio às trevas, com a vingança, com a arrogância, porque Deus é amor. Só se acessa a Deus com fé quebrantada, de um homem que reconhece as suas limitações, que reconhece o quão longe ele está de Deus, e agora ele confia em Cristo, e ele se aproxima de Cristo. O apóstolo Paulo diz no verso 20, onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde está o sábio? Cadê o sábio? O sábio consegue salvação para a sua própria alma por meio de toda a sua sabedoria? A pergunta é retórica: não. Onde está o erudito?
os seus milhões de livros que leu, ele consegue chegar à salvação por meio da leitura, da pesquisa? Não. Onde está o questionador? Aqueles que gostam de perguntar sobre tudo, questionar sobre tudo, inclusive sobre a existência de Deus. Ele é capaz de encontrar Cristo dessa maneira? Não. O apóstolo Paulo está dizendo isso para a igreja de Corinto, porque na igreja de Corinto tinha dois grupos na igreja que estavam causando muita confusão. O primeiro grupo eram os judeus, aqueles judeus convertidos ao cristianismo, e eles tinham a lei como a sua ferramenta principal. E tinha um outro grupo que eram os gregos, que gostavam muito da filosofia, os intelectuais da igreja. E eles começavam, então, cada um se esquecer do Jesus crucificado. E uns se apegavam à lei de Moisés e outros se apegavam à sabedoria grega. E o apóstolo Paulo está dizendo, nem a lei de Moisés e nem a filosofia, o que nós precisamos é do Cristo crucificado. Paulo está dando aqui para a igreja uma palavra de amadurecimento. A igreja de Corinto precisava passar por esse amadurecimento. E é interessante que no verso 22 e 23, fica muito claro que Deus não obedece às condições humanas. O que isso quer dizer? Porque os judeus, quando eles pensavam em Jesus, eles ouviam uma pregação falando de Jesus, os judeus tinham uma expectativa sobre Jesus. E os gregos, quando ouviam falar de Jesus, eles tinham uma outra expectativa sobre Jesus. Eu vou explicar isso para você, para que fique ainda mais claro na sua mente. Para o judeu, quando eles pensavam em Jesus, eles imaginavam Jesus como um grande líder político, um homem poderoso, hoje nos nossos dias, um presidente, naquela época, um rei. Então eles imaginavam que Jesus ia vir, montar um exército, começar a se envolver com política, ganhar um poder político, montar uma grande força militar e então dominar tudo. Os judeus tinham essa expectativa acerca do Messias. E quando eles ouviam falar de Jesus, eles vieram para a igreja, se converteram ao cristianismo, mas ainda assim tinham essa expectativa, que Jesus seria o Bolsonaro, ou que Jesus seria o Lula, e que ele iria salvar todo mundo. Então as pessoas tinham essa expectativa acerca do Messias. Por outro lado, outros irmãos da igreja tinham uma outra expectativa, que eram aqueles influenciados pela filosofia grega. Então, eles acreditavam que poderiam chegar a esse conhecimento sublime por meio do muito estudar, do muito ler, do muito se aprofundar nas teorias filosóficas. Para ele, a pregação acerca de Cristo, desse Cristo crucificado, não era o suficiente. Eles precisavam de algo mais. Parece que a pregação sobre Jesus era muito simplória e precisava de um tempero nesse negócio. Então, o apóstolo Paulo, no verso 22, ele diz o seguinte: os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Presta atenção, irmãos. Deus não obedece às condições humanas. Os judeus queriam milagres. E os gregos gostavam da filosofia. Mas aí o apóstolo Paulo diz no verso 23, capítulo 1, verso 23, nós, porém, pregamos Cristo crucificado. E aí lá no verso 18, ele vai dizer, a mensagem da cruz é loucura mesmo. Porque uns esperavam Jesus, um grande filósofo, talvez um Sócrates, um Aristóteles, um Platão. Outros esperavam Jesus como um novo Davi, um novo Salomão,
que nascesse lá no palácio, um Jesus rico, milionário, que nascesse lá no palácio de Herodes, e de repente Jesus vem, só que ele é filho de um casal pobre, de um homem chamado José e de uma mãe chamada Maria. Um casal anônimo que nunca ninguém tinha escutado falar deles. Um homem pobre que certa vez vão conversar com Jesus e ele diz que não tinha onde reclinar a cabeça, carpinteiro. Então muitas pessoas, quando pensavam em Jesus, falavam, não é possível que é esse cara aí o nosso Salvador. Não é possível que um homem pobre desse jeito vai ser o nosso Redentor, não é possível. E o apóstolo Paulo diz, a mensagem da cruz é loucura. A mensagem da cruz é loucura. Mas, irmãos, Deus nos dá um Cristo crucificado. Um homem chamado Jesus que é crucificado como um bandido miserável. E o apóstolo Paulo diz, é sobre esse homem a nossa mensagem. É sobre esse Jesus a nossa mensagem. A riqueza de Deus para os homens é a cruz, é o perdão de pecados, é a paz no coração. Os judeus não estavam preparados para esse ensinamento, e muito menos os gregos estavam preparados para esse ensinamento. Então, no verso 25, o apóstolo Paulo deixa bastante claro que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E aqui eu vou dizer uma coisa que muitos pastores não falam. E eu acho importante dizer isso para a igreja. Quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos do Evangelho de Jesus, das boas novas, da salvação pela fé, você pode ser salvo sem nunca ter lido um livro na sua vida. Você pode ser salvo sem jamais ter lido um versículo da Bíblia. Você pode ser salvo sem necessariamente ter congregado um dia em uma igreja. Lembre-se daquele ladrão na cruz, quando Jesus estava lá quase para findar a sua existência. O ladrão na cruz perde misericórdia e Jesus diz a ele, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Ele nunca congregou em nenhuma igreja, ele nunca foi crente, ele nunca participou de um batismo, ele nunca tomou uma ceia na vida dele. Só que muitas pessoas tentam engessar a salvação, tentam engessar esse Jesus. Ninguém precisa, irmãos, ninguém precisa estar a par das descobertas científicas. A única coisa que um homem precisa para ser salvo é crer na mensagem da cruz, é crer em Jesus Cristo. A única coisa que ele precisa, a única coisa que você precisa para ser salvo, sabe o que é? É crer em Jesus. No último dia da sua vida, quando você estiver tendo a sua última respiração, se o seu coração clamar, se o seu coração reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, saiba de uma coisa, você será salvo. Você será salvo. É essa a mensagem da cruz. No verso 24, eu quero agora aprofundar com você um pouco mais dentro da argumentação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz assim, verso 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Presta atenção no que eu vou falar para você. O Jesus nascido em Belém não muda ninguém. O Jesus que muda a gente é nascido no coração. Aquele Jesus que você vê no filme, ele não muda ninguém. Agora saiu uma série na Netflix, The Chosen, que é uma série espetacular, sobre a vida de Jesus com seus discípulos. Aquilo lá não muda ninguém. Você assistir aquilo lá não muda a sua vida. O Jesus que vai mudar a sua vida é o Jesus nascido no seu coração. É esse Jesus que vai mudar.
Então você pode ser um grande conhecedor da história da igreja, desses 2000 anos, um erudito. Você pode saber tudo sobre a reforma protestante, sobre os pais da igreja. Você pode saber tudo. E ainda assim não ser mudado por esse Jesus. Você pode ter assistido a Paixão de Cristo, The Chosen, e ainda assim não ser mudado por Jesus. Você pode, inclusive, ter uma camiseta com uma cruz, com um versículo bíblico, e ainda assim não ser mudado por Jesus. Você pode ter uma tatuagem da cruz, você pode ter uma correntinha da cruz, mas ainda assim não ser mudado por Jesus. Tudo isso só mostra um Jesus segundo a carne. Tudo isso só mostra um Jesus que está lá, ele não está aqui. É um Jesus que está lá. É um Jesus que, quando eu leio a Bíblia, eu vejo ele aqui, mas ele não está aqui dentro. E esse Jesus que está na Bíblia, que eu leio, se ele não estiver no meu coração, de nada adianta. Quantas pessoas leem a Bíblia e fecham a Bíblia e absolutamente nada acontece. Por quê? Porque o Jesus que ele leu não é o mesmo Jesus que está dentro do seu coração. Irmãos, conhecer o Jesus segundo a carne não é o suficiente para mudar a vida de ninguém. Conhecer apenas o Jesus segundo a carne é a razão pela qual tudo enfraquece um homem. Um homem que só conhece o Jesus segundo a carne, um homem que só conhece o Jesus do livro, do filme, um homem que só conhece o Jesus lá da pregação do pastor, mas é um Jesus que sempre está lá, ele nunca está aqui. Esse Jesus, ele nunca fortalece, ele nunca transforma ninguém. É por isso que sempre vai haver uma fraqueza. Um Jesus que é conhecido segundo a carne, sempre vai dar vazão para o escândalo, sempre seremos fragilizados. Nós vemos para a igreja, nós congregamos, nós nos tornamos fãs de Jesus. Eu gosto de Jesus, eu gosto das ideias de Jesus, eu gosto de ouvir os ensinamentos de Jesus, mas quando eu descubro que a minha mãe está com câncer, aí, não sei. Eu gosto de Jesus, mas quando o dinheiro falta no banco, aí eu já... Porque é sempre o Jesus que está lá, não é nunca o Jesus que está aqui. Então nós vamos congregando, nós vamos participando, nós vamos nos envolvendo com a igreja, mas sempre nos fragilizando, sempre nos enfraquecendo. E a cruz de Cristo, ela pode se tornar, sabe o quê? Apenas um logotipo, uma logomarca. Né? Tem aquela marquinha da Nike, tem a marquinha da Adidas, tem a marquinha da Coca-Cola e tem a marquinha do cristianismo, que é uma cruz. E às vezes o nosso cristianismo, ele só é essa marquinha só. Assim como é a marca da Coca-Cola, da Nike, da Adidas. Nunca é o Jesus que habita no meu coração. Irmãos, não basta acreditar no poder da ressurreição, é preciso provar esse poder no coração. Não basta você entender a mensagem de Jesus, não basta. Eu entendi, Jesus morreu, terceiro dia ele ressuscitou, tal, não sei o que, ele perdoa um monte de pecador, não sei o que, aquela coisa toda. Não, a minha cabeça, ela entendeu essa explicação, esse raciocínio. Não basta isso. O que precisa é aquela confiança quando os dias forem maus. O que precisa é aquela confiança quando a enfermidade bater na sua porta. E aí então, você fecha os seus olhos e você olha para Jesus. E você sabe que você nunca estará sozinho. É essa confiança que nós precisamos. Nós precisamos entender que a mensagem da cruz é loucura. É loucura. E eu quero fazer algumas perguntas para você nessa noite.
ou melhor, uma apenas. Você acha que a mensagem da cruz é loucura ou poder de Deus? Porque no verso 18, capítulo 1 de Coríntios, verso 18, o apóstolo Paulo diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. E eu pergunto, você acha que a mensagem da cruz é loucura ou poder de Deus? E aqui eu vou fazer algumas reflexões com você, para que você possa responder essa pergunta com maior sinceridade, não para mim, não para a pessoa que está do seu lado, mas para Deus. A mensagem da cruz é loucura para quem acha que pecado, que tem pecado, que Deus não pode perdoar. Tem muitos cristãos que acham que existem pecados que Deus não pode perdoar. Para essas pessoas, quando elas ouvem falar desse amor abundante de Cristo, para elas a mensagem da cruz é loucura, porque elas acham que tem coisas que não dá para serem perdoadas. A mensagem da cruz é loucura para quem acha que tem pessoas que não podem ser perdoadas. Muitas pessoas me magoaram ao longo da vida, me feriram ao longo da vida, me criticaram ao longo da vida, fizeram mal ao longo da vida, prejudicaram o meu trabalho, prejudicaram a minha carreira, e eu não posso perdoar essas pessoas. Para pessoas assim, a mensagem da cruz é loucura. Mas, melhor dizendo, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que não acreditam que o apóstolo Pedro, por exemplo, não sei se você vai lembrar desse episódio, que o apóstolo Pedro traz Jesus, ele entra em crise, ele foge, e depois ele é aceito por Jesus sem perguntas. Para essas pessoas, a mensagem da cruz é loucura, porque a maioria dos judeus ou dos filósofos gregos, eles gostariam de receber essas pessoas novamente, mas com um questionário imenso, dizendo: agora você vai ter que me explicar o ponto A, o ponto B, o ponto C, tudo tintim por tintim. Jesus recebe Pedro sem pergunta nenhuma. A única pergunta que Jesus faz para Pedro é: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. Para a gente que não entende esse Jesus, a mensagem da cruz é loucura. A mensagem da cruz é loucura. A mensagem da cruz é loucura para aqueles que não aceitam que Jesus mandou aquela multidão que estava com pedra na mão. E Jesus pega aquela multidão e manda aquela multidão embora. E aquela mulher que foi pega em adultério, nua, despida diante de toda a sociedade, e Jesus simplesmente olha para ela e diz: mulher, pode ir, não peques mais. Para pessoas que olham para isso e acham que Jesus não fez o certo, para essas pessoas a mensagem da cruz é loucura. A mensagem da cruz é loucura para aqueles que acham que não devemos perdoar 70 vezes 7 todos os dias, assim como Deus nos perdoa todos os dias. Para essas pessoas, a mensagem da cruz é loucura. Para essas pessoas, a mensagem da cruz é loucura. Irmãos, a mensagem da cruz é loucura para todos aqueles que acham que vão fazer as coisas pela força do seu próprio braço e que não precisam de Deus e que não precisam de Jesus. A mensagem da cruz é loucura para aqueles que acham que o casamento vai ser restaurado pela força do seu braço e não pelo poder do Espírito Santo no coração pecador do marido e no coração pecador da esposa. Ah, meus irmãos, por isso que o apóstolo Paulo diz, para muitas pessoas a mensagem da cruz é loucura. Porque a mensagem da cruz nada é um Deus reconciliando pecadores. É Deus perdoando pecadores. E os judeus não admitiam isso. Pecou, tem que morrer.
Meus irmãos, a mensagem da cruz é loucura para essas pessoas. Mas o apóstolo Paulo diz no verso 18, que para nós, ele está dizendo para a igreja de Corinto, para nós, igreja, e lembre-se das primeiras pregações, a primeira pregação exclusivamente, quando eu falei dos problemas que tinham na igreja, dos conflitos que tinham na igreja. O apóstolo Paulo sabe de tudo isso, e ele está dizendo assim, para nós, que estamos sendo salvos, a mensagem da cruz não é loucura, a mensagem da cruz é poder de Deus. É poder de Deus. A mensagem da cruz é poder de Deus para aqueles que reconhecem que são pecadores e que precisam desse Cristo. Não há possibilidade do Pablo chegar ao céu pela capacidade do próprio Pablo. É necessário Cristo. Não há nenhuma possibilidade, irmãos, de nenhum de nós chegarmos ao céu pela nossa própria capacidade, se não for Cristo. E para muitos, eles não acreditavam. Eles acreditavam que, pelo muito filosofar, pelo muito refletir, eles iriam encontrar, então, a verdade absoluta, aquilo que iria redimir a sua alma, a sua existência. O apóstolo Paulo diz, Deus fez da sabedoria desses homens toda essa sabedoria se tornar loucura. E pegou a loucura do Evangelho, a mensagem da cruz, e tornou essa loucura sabedoria. É poder de Deus. Verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. E o apóstolo Paulo está dando essa palavra para a igreja, para colocar o pezinho da igreja no chão, para a gente calçar a sandália da humildade, para a gente ser mais calmo com os nossos instintos. Irmãos, a mensagem da cruz é poder para aqueles que reconhecem que são pecadores. No verso 26, se você pode, coloca aí verso 26 na sua Bíblia. A mensagem da cruz é poder de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer, eu não vou falar muito hoje, eu vou deixar para falar mais semana que vem sobre esse texto aqui, mas eu quero já dar uma introdução. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados, salvos. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu os que para o mundo é loucura, para envergonhar o sábio, e escolheu os que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Deus olhou para a humanidade e Ele foi olhando para cada homem, para cada mulher, para cada jovem, criança, adolescente, e Ele foi escolhendo, e Ele foi chamando, e Ele foi trazendo para perto de si, não os melhores, ao contrário, Ele foi trazendo aqueles que eram frágeis, aqueles que eram fracos, aqueles que reconheciam as suas limitações, e o apóstolo Paulo está dizendo isso para dizer o seguinte para a igreja de Corinto: Irmãos, lembre-se que todo o poder que existe em vocês, toda a capacidade que existe em vocês, não vem de vocês, é poder de Deus, é capacidade de Deus, é Deus levantando homens e mulheres na sociedade e formando igrejas para louvar e engrandecer o teu santo nome. Isso é importante para que a gente saiba que Deus não escolheu você porque você é forte. O apóstolo Paulo diz, Ele escolheu os fracos. Ele escolheu os fracos. E a experiência nos diz, irmãos, nos mostra o quanto somos fracos, o quanto somos limitados, o quanto deixamos a desejar. Mas o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja,
Deus chamou vocês. É a loucura de Deus. É a loucura de Deus que todo mundo que olha de fora fala, não, Jesus está doido, Deus está doido, onde já se viu. Para terminar, vocês se lembram daquele episódio onde o profeta Samuel chega lá em uma fazenda, numa família, e fala assim, você tem filhos? E ele diz, tenho. Chame seus filhos, que Deus vai levantar o próximo rei de Israel aqui entre os seus filhos. E aí vem o primeiro filho, forte, alto. E aí o profeta Samuel já olha, né, e fala assim, nossa, é esse cara. Tem todo o perfil para ser o próximo rei de Israel. Todo o perfil. E aí o Espírito Santo diz no coração do profeta, não é esse. Aí então o profeta Samuel diz, então chama o próximo filho, aí vem o segundo filho. E a mesma coisa acontece, o profeta olha e fala, eu acho que é esse aí, esse tem todo o perfil, tem todas as características para ser um rei. E aí Deus fala no coração do profeta, não é isso. Até que acaba os filhos, então Deus diz, usa o profeta Samuel para dizer, você tem mais algum filho? Aí o pai diz assim, eu tenho sim, mas tem um menininho novo aí, está lá no pasto cuidando das ovelhas. E aí então Deus toca no coração do profeta e fala, manda chamar esse menino, porque é ele o meu escolhido. Irmãos, tem muitas pessoas que foram a vida inteira excluídas pelo pai, excluída pela mãe, rejeitada entre os irmãos. E Deus está dizendo, é você. Tem gente que nunca teve grandes oportunidades na vida. Nunca ninguém olhou para você, talvez, com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão. E Deus, nessa noite, está dizendo, eu olho para você. Tem muitas pessoas, irmãos, que torceram para o seu fracasso, torceram para a sua derrota, torceram para a sua infelicidade. E Deus está dizendo, não importa, você é meu escolhido. Tem muita gente que talvez lá atrás ouviu muito do pai, da mãe, dos avós, seja de quem for, você nunca será nada. Você é um infeliz, você é um imprestável, essa menina não serve para nada. E aí Deus está dizendo e usando o apóstolo Paulo para dizer, olha, vocês eram desprezados diante da sociedade, diante da família, mas Deus escolheu você. Você é o meu escolhido, você é chamado por mim, por essa mensagem louca, que é a mensagem da cruz. Então, quando eu digo que eu creio que nessa igreja vai ser levantado aqui muitos homens, mulheres, jovens, crianças, que vão ser diferentes, que vão fazer coisas espetaculares para o reino de Deus, irmãos, eu acredito nisso de todo o coração. Porque é palavra do Senhor, é palavra do Senhor, e Deus é especialista de pegar aqueles que ninguém dá nada, aquele que ninguém dá nada, Deus pega, levanta, fortalece, capacita e usa com poder e autoridade. Então nessa noite, talvez você se sinta indigno, se sinta incapacitado, se sinta desprezado, talvez você sinta que não está apto para fazer o que você deve fazer. Eu me lembro de uma vez conversar com uma pessoa que quando pegou o filho na mão, ele disse que chorou e falou, Senhor, ele orando a Deus, ele falou, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer para sustentar essa criança, eu não tenho capacidade de sustentar um filho. E quantos pais, irmãos, choram, quantos pais se preocupam, quantos pais ficam aflitos,
ansiosos se vão conseguir cuidar dos seus filhos, se vão conseguir dar uma boa escola para os seus filhos, se vão conseguir dar uma boa alimentação para os seus filhos. E Deus está dizendo, eu cuido de vocês. Você crê nisso? Irmãos, Deus está dizendo, eu cuido de vocês. E eu gostaria que você saísse nessa noite daqui se lembrando, irmãos, que é loucura para muita gente, mas não é loucura para Deus. Não é loucura para Deus. O que você precisa não é do olhar do homem, o que você precisa é do olhar de Deus. Pois a mensagem da cruz é loucura sim. É loucura sim. Mas é loucura para aqueles que não creem. Para essa igreja crê em Cristo Jesus, irmãos? Irmãos, misericórdia, essa igreja crê em Cristo Jesus? Irmãos, que você possa depositar a esperança da sua salvação em Jesus, sabendo que não é pela sua intelectualidade, sabendo que não é pela sua capacidade, sabendo que é pelo derramar do seu coração a esse Jesus. E Jesus vai fazer. Jesus vai usar você para evangelizar, Jesus vai usar você para alcançar outras pessoas, Jesus vai usar você para trazer restauração, para trazer amadurecimento. Dias atrás, eu li um livro que se chama Vocação Perigosa. E aí, nesse livro, o autor deixa bastante claro para nós que somos cristãos, que temos ministérios na igreja, o quanto a sensação de impotência toma conta de nós. O quanto nós nos sentimos impotentes. O quanto nós nos sentimos inadequados. Inadequados para dar uma boa educação para os filhos, inadequados para ser uma boa esposa, um bom marido, inadequado para liderar um ministério na igreja, inadequado para um tanto de tarefa. Mas então, nós precisamos nos lembrar que apesar da gente ser complicado, apesar de nós termos todas as características ruins possíveis, Deus conhece você melhor do que ninguém e Ele escolheu você. Ele olhou para você e disse, é você, você é meu, você está lavado, selado, você está salvo pelo sangue do meu Filho Jesus. E nós precisamos confiar nisso, porque nós estamos sendo salvos pelo poder de Deus. Não é pelo poder do homem, é pelo poder de Deus. Como eu disse, esse ano de 2023 precisa começar nessa igreja. O ano de 2023 precisa começar nessa igreja. E nós precisamos começar o ano de 2023 não acreditando em estratégia, jogada, em marketing, um monte de coisa. Nós precisamos começar o ano de 2023 crendo nesse Jesus. Porque alguns vão crer no Jesus que poderia ter nascido no palácio, lá no rei Herodes. Outros vão crer no Jesus do muito refletir, da filosofia. O apóstolo Paulo está dizendo, nós cremos no Cristo pobre. Nós cremos no Cristo que foi crucificado como um bandido, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e reinará eternamente. É nesse Jesus que nós cremos, é nesse Jesus que essa igreja precisa se apegar, é no Jesus que perdoa, é no Jesus que traz salvação para o pecador arrependido, é nesse Jesus. Então, vamos nos unir, irmãos, como igreja nesse momento. Vamos nos unir como igreja, vamos nos fortalecer, vamos interceder, vamos orar, que eu creio que em 2023 muitas salvações acontecerão por meio desse ministério. Eu quero orar com você nessa noite. Se você pode, coloque-se de pé e vamos orar ao Senhor.